Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e nós estamos estudando a lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra, né? E agora nós vamos para o tópico 3, o homem e sua relação com a terra. Ponto 1 do tópico 3, a terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal. No Éden, antes da criação do homem, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra, né? Então nós vemos que a terra antes do homem, Deus cuidava dela, né? Vinha um vapor, né? E alimentava as plantações, porque o homem não fora criado por Deus ainda, né? O planeta Terra não tinha erva, não tinha planta, porque o homem não existia. E toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, né? E não havia o homem para lavrar a terra. Então nós temos que entender uma coisa. Deus, ele precisava criar a natureza, mas também Deus, ele precisava criar o homem. Então ele criou o homem e criou a natureza para que o homem cuidasse, né? Até antes isso não havia. E plantou o jardim do Éden. Então nós vamos ver o ponto 2 aqui do tópico 3. A terra depois da criação do homem. Então a terra antes da criação do homem não existia plantação, né? Porque o homem não havia na face da terra. E depois a terra depois da criação do homem. Segundo capítulo de Gênesis, narra a formação do homem e a sua vocação para ser o mordomo no jardim. Nesse tempo a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Deus plantou um jardim no Éden. E isso ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para ser habitado. Então Deus criou a terra, a natureza, e depois formou o homem, né? E colocou o homem para cuidar da terra, ali no jardim do Éden, para lavrar. Muitas foram as árvores que brotavam, inclusive a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Após a disposição dos ecossistemas. O Criador entregou ao homem a sua grande missão e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E hoje não continua diferente. O homem pecou naquela época, tinha tudo do bom e do melhor. Ele lavrava a terra, ele cuidava da terra, ele não sentia dor, não sentia cansaço, não sentia fadiga, as plantas não tinham espinho, né? O homem era sustentado do bom e do melhor. O homem ele estava no paraíso, ali no jardim do Éden, era sustentado por Deus, né? Aí Deus entregou na sua mão para ele cuidar da terra, ali das plantações, das árvores. Mas o homem, nós vamos ver logo no próximo ponto, o que aconteceu, e ele perdeu tudo isso, né? Aquela harmonia, aquela comunhão que ele tinha com Deus ali no jardim do Éden. Ponto 3, o tópico 3. A terra depois da queda. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. Não podia comer. Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem, mas tinha uma árvore ali que Deus falou para ele, ó, não dessa árvore que está no meio do jardim, você não pode comer desse fruto. O dia que você dela comer, você vai estar sabendo o bem e o mal. A árvore da ciência do bem e do mal. E aí o homem pecou, aí o homem desobedeceu a Deus e perdeu aquela comunhão, perdeu aquela intimidade. Ele passou, né? Ele atraiu para ele naquele momento a maldição, né? Nós vemos aqui. E Adão disse, por quanto deste ouvir a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí o trabalho passou a ser cansativo, fadigante,
tinha espinho nas árvores, era uma coisa tremenda. Hoje nós vemos, nós trabalhamos, né? Muitas das vezes da angústia, sofrimento, suor, e por conta disso, antigamente não existia isso. Né? O homem trabalhava, lavrava a terra, mas não sentia dor, não sentia cansaço. Mas depois que ele pecou, aí ele passou a sentir dor, cansaço, né? Tudo se transformou mais difícil para o homem. O trabalho, o cuidado da terra passou a ser mais difícil para o homem. Porque comeu, né? E aí Deus amaldiçoou a terra, então da terra que ele ia tirar o seu sustento com fadiga, com dor, com sofrimento. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Então, o que acontece aí, hoje em dia, é por conta da ação pecaminosa nossa, do homem, que não tem cuidado, tem prejudicado a terra. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. Então, nós não podemos reclamar, não. Os rios estão secando, a natureza, nós vemos por aí, uma seca devassa, né? Um ar seco. Culpa minha, culpa sua, que não cuidamos do sistema, da natureza que Deus nos colocou em nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Depois vamos estudar o próximo tópico desta lição no próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.